Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei que renegocia a dívida dos estados, sem algumas contrapartidas que tinham sido negociadas com o governo. E a Procuradoria-Geral da República denunciou hoje o deputado e ex-líder do governo Dilma Rousseff, José Guimarães. Você confere a partir de agora, comigo, essas e outras notícias que circularam nos corredores do poder. A partir de agora, pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. Boa noite, eu sou Mariana Jungmann e eu falo diretamente aqui da Câmara dos Deputados, onde agora há pouco os deputados aprovaram o projeto de lei que renegocia a dívida dos estados. Eu tenho aqui comigo o repórter Lucas Por Deus Leon, que acompanhou todos os debates sobre isso desde cedo, né, Lucas? E a votação que aconteceu agora há pouco, como é que foi? Pois é, Mariana, a Câmara dos Deputados retirou parte das contrapartidas exigidas dos estados para renegociar as dívidas. Essas contrapartidas foram incluídas pelo Senado Federal. Entre elas está o congelamento de salários de servidores estaduais, o aumento previdenciário, da contribuição previdenciária desses servidores e também pacote de privatizações. Todas essas exigências estavam dentro do acordo do governo federal com os governadores e também que foram incluídas pelo Senado. Com essa retirada, a Câmara dos Deputados, então, contraria aí o governo federal e o presidente Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, falou que nem sempre é possível atender a todos os pedidos do Ministério da Fazenda. Vamos ouvir o que falou o presidente Rodrigo Maia. Nós estamos ouvindo o Ministério da Fazenda, mas nós não precisamos dizer amém ao Ministério da Fazenda. Lógico. Nós temos que votar o texto que a Câmara entender que é o melhor para o Brasil. Se o presidente entender que não é o melhor para o Brasil, ele tem o direito ao veto. O que nós não podemos é convocar quase 350 deputados já no momento do início do recesso e não votar nada. O relator do projeto aqui na Câmara, o deputado Esperidião Amin, do PP, também criticou alguns pontos do texto que veio do Senado. Segundo Esperidião, muitas das propostas do Senado não condiziam com o que foi apresentado aqui na Câmara. Vamos ouvir o que Esperidião Amin falou. Que está implantado no texto do Senado é um novo projeto de lei que não tem nada a ver com a renegociação da dívida. É o maior jabuti da história da Câmara. Incluiu um novo projeto de lei para os estados em calamidade financeira recém-decretada. Nunca se fez um jabuti desse tamanho, com 15 artigos, estabelecendo as regras que tinham saído da parte que a Câmara tinha aprovado, nos artigos 1º a 11 do projeto de lei complementar. Essas negociações em torno desse projeto aconteceram desde cedo. A gente falou aqui ontem que a previsão era votar esse projeto ontem, mas não tinha quórum, né? Pois é, não tinha quórum porque não tinha acordo sobre o texto para ser votado. Então hoje, desde cedo, já teve café da manhã na casa do presidente Rodrigo Maia com os líderes da Câmara para se tentar chegar a um acordo aí para essa votação. O governador do Rio de Janeiro, que é um dos estados que está mais afetado por essa crise, né, Lucas, também esteve aqui desde cedo, né? Teve sim, e ele comentou esse projeto de renegociação e apesar dessas mudanças, a Câmara manteve um plano de recuperação fiscal, que os estados que aceitarem as contrapropostas que foram retiradas da Câmara vão ter que passar elas pelas assembleias estaduais. Com isso, terão a dívida suspensa por 3 anos. Somente os estados em calamidade financeira, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Vamos ouvir o que Pezão, o governador do Rio de Janeiro, Pezão, falou sobre isso. Atende aos estados. E aí as contrapartidas retiradas? Ela vai ficar no contrato que os estados vão fazer com a Fazenda. Aí a Fazenda vai fazer as exigências e a gente vai ter que aprovar na Assembleia Legislativa.
Pois é, e apesar do texto não ter sido o que o governo federal queria desde o início, o que os governadores, em especial Luiz Fernando Pezão e o Sartori do Rio Grande do Sul, queriam, André Moura disse que não foi uma derrota exatamente do governo, que o governo poderia ter retirado a maioria e cancelado a sessão, mas decidiu manter o quórum para respeitar a negociação da Câmara, mas informou também que o governo vai estudar para saber se veta ou não o projeto de renegociação aprovado hoje na Câmara. Vamos ouvir o que falou o líder do governo na Câmara, o deputado André Moura, do PSC. Não houve derrota do governo. O governo vai cumprir a sua parte. O governo foi quem proporcionou a oportunidade dos estados, né, fazer a renegociação das suas dívidas. Agora, lógico que o governo tem uma preocupação, é que os estados eles possam ter as ferramentas necessárias, que é exatamente as limitações para que eles não continuem gastando mais do que arrecada. Esse foi aí o líder do governo, André Moura, falando logo após essa votação aqui da Câmara, né, Lucas? Bom, hoje, mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados recebeu aqui o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. E depois de um ano de muitas desavenças e de muitas trocas de acusações entre Ministério Público e Legislativo, Rodrigo Janot disse que veio aqui para uma visita de cortesia. Vamos ouvir um pouco do que ele disse. Demonstrar o respeito do Ministério Público Federal ao Parlamento, à Casa Legislativa, enfim. E esse diálogo seja mantido, né, no ano de 2017. Rodrigo Janot colocando panos quentes aí na relação com o Legislativo. Bom, eu vou agora conversar com a repórter Joana Moscatelli, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, porque a gente falava aqui agora há pouco dessa grave crise dos estados e a Joana acompanhou hoje manifestações na frente da Assembleia do Rio. Embora parece que não estão mais votando esses projetos, a Joana vai contar melhor isso pra gente, mas teve manifestação lá hoje, né, Joana? Eu não ouço a Joana, tá? Joana, a gente não consegue ouvir a Joana agora, estamos com um probleminha técnico, então eu vou passar agora para a gente conversar com a Maíra Heinen na Rádio Nacional, nos estúdios da Rádio Nacional. Será que com a Maíra Heinen eu consigo? Vamos ver se nossa produção... Maíra, boa noite. Boa noite, Mariana. O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação por improbidade administrativa na Justiça contra o prefeito Fernando Haddad, acusado de desvio de verbas do Teatro Municipal. O maestro John Nashling, que foi demitido do cargo de diretor artístico e regente titular do teatro em setembro, também está sendo investigado. Na ação, o Ministério Público pede a suspensão dos direitos políticos dos envolvidos e a devolução aos cofres públicos de 129 milhões de reais, referentes aos pagamentos feitos pela Prefeitura ao Instituto Brasileiro de Gestão Cultural, que é responsável pela gestão do teatro. Segundo o promotor de justiça Marcelo Milani, o IBGC foi constituído de forma fraudulenta para contratar o maestro John Nashling, segundo orientação do prefeito Haddad. O promotor afirma ainda que a contratação do maestro John Nashling foi ilegal por não ter sido feita mediante concurso público, como determina a lei. A assessoria de imprensa do prefeito Fernando Haddad informou que ele vai entrar mais uma vez com uma representação contra o promotor Marcelo Milani na Corregedoria do Ministério Público para investigar a conduta do promotor. A alegação é de que o promotor é parente de um integrante do Teatro Municipal que está sendo investigado e, por isso, ele deveria ter se declarado impedido de atuar no caso, o que não aconteceu. A assessoria de imprensa do maestro John Nashling afirmou que
que a acusação do Ministério Público é infundada e será respondida no prazo legal pela defesa do maestro e que o MP aceitou depoimentos de administradores desonestos do Teatro Municipal que não merecem aí o prestígio da Justiça. O Instituto Brasileiro de Gestão Cultural respondeu também por meio de assessoria de imprensa que tem colaborado com o processo de investigação de forma irrestrita. Mariana? Obrigada, Maíra. Eu vou agora à redação da Agência Brasil para conversar com o Tiago Bittencourt e a gente retomar um pouco aquela conversa sobre o problema dos estados, o problema da grave crise financeira que os estados enfrentam, porque ele tem notícia para a gente sobre uma coisa que vai mexer aí com o cofre dos estados, né? Boa noite, Tiago. Boa noite, Mariana. O governo federal editou uma medida provisória que altera a lei de repatriação. Essa lei ela foi sancionada pela então presidente Dilma Rousseff e ela determina que os ativos no exterior serão regularizados e enviados ao Brasil após o pagamento do imposto de renda de 15% sobre o saldo e também da multa de 15%. Com a medida provisória, a arrecadação a partir do pagamento dessa multa, ela vai ser usada para compor o fundo de participação dos estados e do Distrito Federal e o fundo de participação dos municípios. Isso passa a valer imediatamente para os estados e o Distrito Federal e para os municípios passa a valer a partir de 1º de janeiro. A medida surge para aliviar um pouco aí os estados, os municípios que andam bem endividados e agora vão precisar de recursos para fechar as contas do fim do ano, né? Tem um pagamento do 13º dos servidores. Só que a Advocacia Geral da União pediu hoje, sobe o TP para poder ler, vamos lá, isso, pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento das ações protocoladas pelos estados para garantir a divisão dos valores das multas cobradas de contribuintes com a lei da repatriação que a gente acabou de falar. No pedido, a AGU confirma que houve perda de interesse processual, porque os estados foram beneficiados com a edição da medida provisória 753 de 2016, que prevê o repasse de parte dos valores para o Fundo de Participação dos estados. A questão vai ser analisada pela ministra Rosa Weber, que em novembro determinou que o governo federal pagasse aos juízos e em juízo aos estados o valor arrecadado com as multas. O repasse da multa estava previsto no texto aprovado pelo Congresso sobre a lei da repatriação, mas foi vetado pela ex-presidente Dilma Rousseff. E agora a gente vai falar do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Tem mais um problema para se preocupar. O Ministério Público entrou com ação civil pública de improbidade administrativa contra ele, dois ex-secretários e a ThyssenKrupp, Companhia Siderúrgica do Atlântico. O Ministério Público alega que o Cabral autorizou o funcionamento de um alto-forno ilegalmente em dezembro de 2010. Agora, para a gente poder explicar aqui o que é um alto-forno, nesse termo da siderurgia, é um grande forno que é usado para fundir aí o minério de ferro. E Cabral teria dado essa aprovação sem a licença para a operação, que é dada pelo Instituto Estadual do Ambiente. O órgão recusou fornecer a licença do alto-forno 2, depois que constatou irregularidades no alto-forno 1, como a emissão de uma fuligem que afetou a população do bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio, vizinha da usina siderúrgica. Cabral e os secretários da Casa Civil, Arthur Bastos, e de Meio Ambiente, Marilene Ramos, decidiram autorizar em 10 dias e em 10 dias foi registrada nova emissão de fuligem prejudicial às pessoas. Se forem condenados, Cabral e os ex-secretários podem ter suspensos os seus direitos políticos por até 8 anos e ter de pagar uma multa de 2 vezes o valor do dano. A ThyssenKrupp pode ser proibida de ser contratada pelo poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais por até 5 anos. Os promotores pedem também que os réus reparem os danos causados ao meio ambiente e à saúde da população. Mariana. Obrigada, Tiago Bittencourt. No próximo bloco você confere aqui que o procurador Rodrigo Janot denunciou hoje o deputado José Guimarães e também que o juiz Sérgio Moro decidiu mandar soltar 2 executivos da Odebrecht depois das delações premiadas assinadas pelos executivos da empresa. Fica aí, eu já volto.
Olá, estamos de volta. No primeiro bloco, você conferiu aqui um pacotão de notícias sobre a grave crise econômica que afeta os estados. Viu que foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados projeto de lei que renegocia as dívidas estaduais. Viu também que o governo vai liberar uma medida provisória para repassar para os governos estaduais uma parte do dinheiro da repatriação daqueles ativos de brasileiros no exterior. E agora eu vou conversar com a repórter da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Joana Moscatelli. A gente teve um probleminha no bloco passado, um probleminha técnico, mas agora eu acho que eu consigo falar com a Joana. Boa noite, Joana. Boa noite, Mariana. Mesmo com a retirada de pauta na Assembleia Legislativa do restante do pacote de austeridade do governo do Rio de Janeiro, os servidores estaduais fizeram um novo protesto em frente à Alerj, que fica aqui no centro da cidade. Dessa vez, os funcionários do Estado protestavam contra o parcelamento dos salários atrasados e pelo pagamento do 13º. Nesta terça-feira, os funcionários em frente à Alerj também estavam atentos à votação do orçamento de 2017, que foi aprovado com uma emenda que prioriza o pagamento dos servidores estaduais. E devido à manifestação, o policiamento na região foi reforçado e os agentes militares fizeram cordões de isolamento nas ruas de acesso à Alerj. Os 2 restaurantes que ficam em frente à casa também fecharam as portas. Ao vivo do Rio de Janeiro, Joana Moscatelli. Joana, não sei se ela ainda me ouve. Joana, parece que essa crise aí no Rio vai se refletir inclusive nas festas de Réveillon, né? É isso mesmo? É isso mesmo, Mariana. Por causa da crise estadual, a tradicional festa de Ano Novo na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, vai ficar mais curta. Por falta de recursos, a queima de fogos durante a passagem de 2016 para 2017 vai durar 12 minutos, 4 a menos que em 2015. Mas o show na Orla está mantido e vai celebrar os 20 anos do grande encontro, reunindo Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo. No Ano Novo, a praia de Copacabana deve receber 2 milhões de pessoas. Segue com você, Mariana. Obrigada, Joana. Bom, eu vou voltar à redação da Agência Brasil para falar com o Tiago Bittencourt, porque hoje o Procurador-Geral da República denunciou o deputado José Guimarães por corrupção e o Tiago vai dar os detalhes para a gente, né, Tiago? Pois é, Mariana. O Procurador-Geral Rodrigo Janot, ele denunciou o deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, ao Supremo Tribunal Federal. O deputado foi denunciado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele teria recebido aí pouco mais de R$97 mil em propina para pagar as despesas pessoais com um escritório de advocacia e uma gráfica que trabalhou em sua campanha. Segundo o Janot, do valor total recebido pelo deputado, R$30 mil foram pagos em vantagens indevidas para favorecer a empreiteira Engevix, em um contrato de crédito com o Banco do Nordeste na construção de usinas eólicas na Bahia. Em nota, o deputado José Guimarães repudiou as acusações e disse que prestou contas de todas as despesas de campanha que foram devidamente registradas e aprovadas. Agora vamos falar do juiz federal Sérgio Moro, que decidiu soltar hoje 2 executivos da Odebrecht que estavam presos desde março do ano passado pela Operação Lava Jato. Olívio Rodrigues Júnior e Luiz Eduardo da Rocha Soares são acusados de atuar no Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, que, segundo o MPF, era o setor responsável pelo pagamento de propina a políticos. Sérgio Moro entendeu que as ações criminosas da empresa foram interrompidas e o setor foi desmantelado. Os executivos deverão cumprir medidas cautelares, como o compromisso de comparecer aos atos do processo, não mudar de endereço sem autorização, proibição de deixar o país e entrega dos passaportes. Marcelo Odebrecht, que é um dos proprietários da empreiteira, continua preso. Agora vamos falar aí de Banco Central. Você vai poder ter um aplicativo no seu celular que vai permitir acompanhar as reclamações, pedidos de informações e sugestões enviadas ao Banco Central. Foi o que anunciou hoje o presidente do BC, Ilan Goldfein. Dentre outras medidas de médio e longo prazo, os objetivos são tornar o sistema financeiro mais eficiente, aumentar a educação financeira da população e modernizar a legislação. Aliás, e também tornar o crédito mais barato. Ele citou que pretende fazer parcerias com cooperativas de crédito para a formação de multiplicadores de conhecimento técnico, implementar a cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça para viabilizar a prática de mediação como instrumento de resolução de conflitos dos cidadãos
cidadãos e instituições financeiras, inclusive estimulando aí o uso do meio digital. Ilan Goldfein também relembrou medidas já anunciadas, como a inclusão automática de consumidores no cadastro positivo, a obrigação das máquinas de pagamento do cartão serem compatíveis com todas as bandeiras. Confira agora uma outra medida que ele anunciou. Porque primeiro regulariza uma prática que talvez alguns de vocês tenham visto. Ah, não, me dá desconto se eu pago à vista. Vamos regulamentar isso, vamos tornar isso legal. E isso pode ser, você pode ter um preço diferente para diferentes meios de pagamento. Ah, eu quero pagar com isso. Ok, vou te dar um desconto e tal. E essa autorização para a diferenciação de preço se dará por medida provisória, e essa medida provisória vai sair em breve. Você, Mariana. Obrigada, Tiago. A gente falou aqui no programa sobre essa decisão do governo federal, do Banco Central, de equalizar os preços, de permitir que os preços sejam diferenciados para pagamentos com cartão de crédito ou com cartão de débito, enfim, à vista ou a prazo. Bom, eu vou voltar agora a falar com a Maíra Heinen, porque lá dos estúdios da Rádio Nacional ela tem pra gente notícias sobre uma operação da Polícia Federal que foi realizada hoje, não é isso, Maíra? É isso mesmo, Mariana. Foi deflagrada hoje pela Polícia Federal a Operação Pater Criminis para desarticular uma organização envolvida com fraudes contra a Previdência Social. Foram cumpridos mandados judiciais em Manaus, no Amazonas, e em Goiânia, Goiás. As investigações mostraram que o grupo atuava no presídio de Puraquequara, na capital amazonense, recrutando detentos e mães com filhos menores de idade sem pai registrado para participarem de fraudes para obtenção do benefício de auxílio reclusão. Segundo a Polícia Federal, os agenciadores realizavam os trâmites de reconhecimento voluntário de paternidade em nome dos detentos, efetivando a averbação na certidão de nascimento da criança. Com isso, a organização solicitava o benefício de auxílio reclusão com base naquele dependente. O objetivo era receber o período atrasado ou retroativo, que em alguns casos chegava a quase R$200 mil, valor que seria dividido entre o instituidor do benefício e os agenciadores. De acordo com a Polícia Federal, a suspeita de que a organização falsificava as certidões de nascimento, modificando aí a idade da criança para permanecer durante um maior período recebendo o benefício. O grupo também é acusado de inserir informações inexistentes na carteira de trabalho dos detentos como forma de provar a qualidade de segurado à época da prisão. A Polícia Federal informou ainda que o acusado de ser o líder do esquema já foi preso pelo crime de roubo. Um dos investigados também já foi condenado por diversos crimes de estelionato previdenciário. Mariana? Obrigada, Maíra Heinen. E eu volto a conversar com o Lucas Por Deus Leon, que continua aqui do meu lado, né, Lucas? Isso. Porque a gente tem mais um tema para tratar aqui da Câmara dos Deputados. A eleição para a presidência da Casa só vai acontecer em 1º de fevereiro do ano que vem. Mas já está movimentando os corredores do poder por aqui, né, Lucas? A disputa já começou, viu, Mariana? O deputado Rubens Pereira Júnior apresentou hoje um parecer favorável à reeleição do deputado Rodrigo Maia, do Democratas. Isso porque o regimento interno da Câmara proíbe reeleição de presidente da Casa num mesmo mandato. Mas como o Rodrigo Maia entrou no mandato tampão, substituindo aí Eduardo Cunha, que foi afastado do seu mandato pela Casa, cassado, então ele acredita que poderia sim ser reeleito. Vamos ouvir o que falou o deputado Rubens Pereira Júnior sobre a possibilidade da reeleição de Rodrigo Maia. A conclusão que nós chegamos, em primeiro lugar, é que não há vedação expressa para quem exerceu o mandato tampão, não há a previsão expressa dizendo que ele não pode ser candidato à recondução. Mas o deputado Rogério Rosso, do PSD, um dos prováveis adversários de Rodrigo Maia, informou aqui que 4 outros deputados apresentaram parecer contrário à reeleição de Rodrigo Maia. Portanto, teremos uma disputa aí na Comissão de Constituição e Justiça para saber qual dos pareceres vai prevalecer, o que prevê a reeleição do Rodrigo Maia ou que prevê que ele não poderá se reeleger no próximo ano, Mariana. Ok, obrigada, Lucas. A gente vai continuar acompanhando tudo isso por aqui. Bom, ontem eu avisei que a gente vai ouvir
ao longo dessa semana, uma retrospectiva dos políticos, dos senadores, dos deputados, de todo mundo que participou desse ano de 2016, que foi um ano intenso na política. Hoje vai ser a vez da gente ouvir o senador Roberto Muniz. Vamos ouvir. Iniciamos o ano sob forte pressão popular, tivemos uma crise institucional muito grande, nós tivemos que fazer um enfrentamento de algo que é pela segunda vez na nova história da democracia brasileira, enfrentamos o segundo impeachment em menos de 24 anos. Isso não é fácil para as instituições. Haviam números que a sociedade precisava se apoderar, né? Nós temos aí alguns déficits que estavam ainda sobre uma nebulosidade da disputa política. Esses números vieram, trouxeram uma nova realidade, mas esses números por si só não estão falando sozinhos. Nesse final de ano, nós tivemos 3 estados que decretaram falência, calamidade. A dificuldade que nós vimos no final do ano é que as grandes economias dos estados importantes do nosso país estavam entrando em colapso. E esse colapso aconteceu. Bom, vou dar uma última notícia aqui rapidinho, que a gente ainda tem um tempinho. O governo federal lançou hoje o Mediotech, que é um programa, um braço do Pronatec, aquele programa para ensino profissionalizante, ensino técnico. O Mediotech vai ser um programa de ensino técnico no ensino médio. Faz parte das propostas para a reforma do ensino médio, e aí o estudante que optar por aderir ao Mediotech vai, quando concluir os seus estudos, vai ter, além do certificado de ensino médio, vai ter também um certificado de ensino profissionalizante, de ensino técnico. Essas foram as principais notícias que circularam hoje aqui nos Corredores do Poder. Eu te espero aqui de novo amanhã. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nacional e telespectadores da TV Brasil.